com o artigo 124 do Regimento Interno, havendo número legal, declaro a sessão plenária aberta. E eu inicio indagando os conselheiros Marcelo, Virginia Maia e Cristiano Lacerda Guerra se estão de acordo com a ata da sessão plenária anterior. De acordo. Foi encaminhada ao gabinete de Vossas Excelências, todos de acordo, está aprovado. Eu peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos. Lembro que a conselheira Andréa Siqueira Martins encontra-se em gozo de licença regulamentar, por essa razão não participa do sorteio. Em expediente inicial, eu comunico a ausência do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, em virtude da sua participação no primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que acontece no estado do Paraná. Senhores conselheiros, eu vou realizar uma inversão na pauta, como de praxe, para que eu possa conferir preferência aos pedidos que foram formulados de prioridade. E, nesse sentido, eu chamo inicialmente, com preferência sobre os demais, a deliberação, o processo 208.019.4 de 2019, a prestação de contas de governo do município de Carmo. O conselheiro Marcelo Verdini Maia é o relator. Eu registro a presença do senhor Paulo César Gonçalves Ladeira, que solicitou defesa oral. Está presente? Está presente? Deseja fazer uso da palavra? Deseja fazer uso da palavra? Então, o conselheiro Marcelo tem a palavra para relatório, por favor. Pois não. Trata-se, portanto, da prestação de contas de Carmo, relativo ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do senhor Paulo César Gonçalves Ladeira. Em sua primeira análise, o corpo instrutivo sugeriu emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, em razão da saída de recursos do Fundeb sem a devida comprovação. O Ministério Público Especial manifestou-se parcialmente de acordo com a instrução técnica, propondo a emissão de parecer prévio contrário com a ratificação da irregularidade contábil da instrução e o acréscimo da irregularidade referente ao sistema previdenciário. Após a ciência da decisão monocrática, nos termos da deliberação 294, o responsável caminhou perfeitamente razões de defesa, o que, em sua última análise, ensejou a análise do corpo instrutivo e sugere a emissão de parecer prévio favorável, nesse momento, ao passo que o Ministério Público Especial mantém sugestão de parecer prévio contrário, por força exclusivamente da irregularidade afeta ao sistema previdenciário. Este é o breve relatório. Obrigada, conselheiro Marcelo. Então, eu dou as boas-vindas ao senhor Paulo César Gonçalves Ladeira, que, assim desejando, pode fazer o uso da palavra. O tempo regimental é de 15 minutos. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente, doutora Mariana Montebello, excelentíssimo senhor conselheiro, relator Marcelo Verdini Maia, conselheiro Cristiano Lacerda. É um grande orgulho que eu estou aqui hoje mais uma vez representando o meu município. Quero registrar também a presença, me acompanha nosso secretário da Controladoria Interna, doutor Marcos Vinícius Rocha, também me acompanha o doutor Diogo. Enfim, não poderia me furtar, doutor, de estar aqui mais uma vez com vocês, dada a relevância já que também a gente pôde acompanhar o voto favorável, prévio, favorável às contas, mas eu gostaria de ressaltar que nesses dois quesitos, a irregularidade número 1, que com relação a possível irregularidades decorrentes da saída de recursos da conta do Fundeb no montante de R$ 22.495,75, sem devida comprovação, venho respeitosamente esclarecer que tal inconsistência não representa descumprimento do disposto no artigo 21, combinado com o inciso 1º do artigo 23 da Lei Federal número 11.494/0 de 2007, em razão de não representar a utilização de recursos do Fundo do Financiamento de Despesas não consideradas como manutenção e desenvolvimento da educação básica. Trata-se, na verdade, da transferência realizada equivocadamente a maior para a conta bancária de impostos, atrelada à fonte 00 referente a retenções efetivadas na folha de pagamento dos profissionais de educação custeadas com recursos do Fundeb. Não há de se falar também em saída sem comprovação, visto
que a administração municipal reconheceu, identificou tal transferência maior e, com base na boa prática contábil, percebeu a conciliação de tal valor no quadro D2, modelo 13. Ocorre que no quadro da transparência dos recursos para a conta dos recursos de impostos, fontes 00 referentes às retenções inerentes à folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, a Tesouraria, por um lapso, teria transferido a parcela maior de R$ 22.495,35, equivocadamente com recurso do Fundeb, acarretando tal discrepância, que necessariamente seria ressarcida ao Fundeb, todavia, no exercício de 2019. Percebe-se que este valor de R$ 22.495,75 não for aplicado indevidamente em despesas estranhas à despesa com educação, mas tão simplesmente teria sido oriundo de transferências feitas a maior referente ao imposto de renda retido. Na oportunidade, registramos que, objetivando restabelecer o equilíbrio financeiro da conta, a administração municipal percebeu a devolução de tal valor de R$ 22.495,75 para a conta do Fundeb. Outro sim, sobre a ótica da razoabilidade, podemos concluir claramente sobre contendo imaterialidade demonstrada na receptividade da despesa, apresentando percentuais ínfimos se comparados com o total do orçamento ou mesmo com o próprio montante de recursos do Fundeb arrecadados em 2018. Na segunda irregularidade, apontada pelo Ministério Público Especial, a gente também acrescentou e colocou, juntou aos autos demonstrativos bimestrais de informações previdenciárias e repasses, o DIPR, Declaração de Veracidade, compreendendo todos os bimestres de 2018, extratos no site da Secretaria da Previdência, que a gente enviou junto com esse demonstrativo. E nesta área é importante destacar que durante o exercício de 2018 não houve descontinuidade na renovação do certificado de regularidade previdenciária, o CRP. Isso significa que o município, segundo os órgãos fiscalizadores, estava completamente irregular no que diz respeito à questão do Instituto de Previdência Própria. Enfim, eu não poderia me furtar, doutor, de estar aqui, como disse no início, representando um município com menos de 20 mil habitantes, entendendo que eu também represento outros municípios, outros prefeitos que fomos eleitos para dar soluções. E eu quero aqui ressaltar que o atendimento, o acolhimento dessa casa em todas as nossas reivindicações, quer seja através dos conselheiros, quer seja através dos assessores, em momento algum, em tempo algum, nos foi negado qualquer esclarecimento. Acho importante nos dias de hoje, e por isso que eu faço questão dessa defesa prévia, muito mais por conta de salientar isso. Nos dias de hoje que a gente tem essa dificuldade até da interrupção dos nossos lares. Imagina que também não deve ser muito fácil, não é muito fácil a interrupção de um município pequeno como o nosso com o governo do Estado, muito menos, então, pouco com o governo federal. E quando essa casa abre as portas para poder nos orientar, nortear, porque nós temos uma deficiência muito grande, muito grave. Eu falo em nome de todos os municípios como o nosso. Imagina, na minha região, o nosso secretariado, valente, guerreiro, que tenta a todo instante cada vez mais entender e aprender, tem uma remuneração que é a metade do salário do vereador. E como é que você estimula um secretário a aprender mais, a trabalhar mais, a entender mais? É só mesmo com muita boa vontade dos nossos secretários. E quando vocês têm essa boa vontade de abrir a casa, para que possamos cada vez mais entender. E eu quero aqui também ressaltar um encontro no segundo semestre, lá estive com a senhora, lá quando o Ministério Público também mostrou essa boa vontade e nos mostrou também a questão da importância do controle interno para os municípios. Antes daquele encontro, eu me encontrava quase todos os dias com o secretário de Saúde e com o secretário de Educação.
quase todos os dias. Hoje, todos os dias, eu me assento com o nosso secretário de controle interno. Então, essa abertura em especial, essa nova ótica, nos ajuda muito. Então, como eu disse, queria muito agradecer a Deus por essa oportunidade, não poderia me furtar de falar, porque a gente vê que são novos tempos, mas também nós precisamos dessa ajuda, desse intercâmbio. Se eu fui claro, queria ser o mais claro possível, mas e falo mais uma vez, ressaltar, que falo em nome de todos os municípios pequenos. Eu imagino a dificuldade que deve ser. Se é difícil para o carro, não é também fácil para outros municípios. Quero muito agradecer a Deus, né, que Deus continue abençoando vocês, essa casa que para cada dia mais ela se torna mais importante para o nosso estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao prefeito do município de Carmo, o senhor Paulo César Gonçalves Ladeira. Queria cumprimentar a sustentação oral realizada, agradecer as palavras elogiosas que foram dirigidas aqui à corte, isso muito nos sensibiliza. Eu devolvo a palavra então agora ao conselheiro Marcelo para que possa proferir seu voto. Primeiramente, gostaria também de cumprimentar o senhor Paulo César Ladeira, agradecer novamente as palavras dos votos. Em relação ao voto, propriamente dito, farei um breve resumo dos principais pontos, mas os detalhamentos não sendo voto escrito, né, não vai ser disponibilizado. O orçamento do município estimou receita e fixou despesa em R$ 92.500.000 aproximadamente, pelas alterações orçamentárias em razão da abertura de créditos adicionais do Estado para R$ 96.110.000. O orçamento final do município apresenta uma execução orçamentária com superávit de R$ 7.800.000, excluídos os montantes relativos ao RPPS, e uma economia orçamentária da ordem de R$ 22 milhões. Houve respeito ao limite de despesa de pessoal, estabelecendo na RF, que soma 43,24% da empresa corrente líquida. O repasse à Câmara Municipal de Impostos dentro do limite legal estabelecido. Houve uma aplicação de 26,50% do total da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, acima, portanto, do limite legal mínimo de 25%. Foi apurada a aplicação de 78,09% na remuneração dos profissionais do magistério no ensino básico, acima do limite mínimo de 60% de aplicação de recursos do Fundeb. A despesa empenhada com recursos recebidos do Fundeb atingiu 96,08%, cumprindo o previsto na legislação específica. O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi de 22,66%, acima, portanto, do limite legal mínimo de 15%. No que se refere às irregularidades apontadas, eu entendo que aquela referente à possível saída de recursos da conta do Fundeb foi devidamente sanada, pois o jurisdicionado providenciou a transferência do valor não comprovado à conta do Fundeb de R$ 22.495 em data posterior à decisão monográfica. Com relação à irregularidade atinente ao sistema previdenciário, discordo do Ministério Especial por entender, conforme precedente desta Corte, que apenas nas contas do governo a serem encaminhadas em 2020 e exercício 2019, essa questão poderá ensejar a eleição de parecer contrário. Assim, por todo o exposto, manifesto parcialmente de acordo com o Constitutivo e em desacordo com o Ministério Público de Contas e voto pela eleição de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Carmo, referente ao exercício 2018, com ressalvas de determinações, recomendações e comunicações constantes do voto escrito. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro Cristiano. De acordo com o relator. Eu também acompanho o relator, de forma que, de maneira unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo sob a responsabilidade do senhor Paulo César Gonçalves Ladeira, contas essas do município de Carmo, referentes ao exercício de 2018, nos exatos termos do voto apresentado pelo conselheiro relator, que se encontrará em breve disponível no site do tribunal. Agradeço novamente a presença de todos os representantes do município, especialmente do chefe do Poder Executivo e também dos secretários. Muitíssimo obrigada, excelente retorno para os senhores à municipalidade. Dando prosseguimento, senhores conselheiros, aos pedidos de preferência, eu chamo agora a deliberação, conselheiro Cristiano, o processo de prestação de contas, também prestação de contas de governo do município de Natividade.
Essas contas abrangem o exercício 2018, são de sua relatoria. O processo, então, é o de número 207.0006 de 19. Eu registro a presença da doutora Cristiane Gomes Novaes, representante do município, deseja fazer uso da palavra, está presente apenas para acompanhar, e por essa razão, conselheiro Cristiano, eu lhe passo a palavra para relatório e também para que desde logo possa proferir seu voto. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. Trata o processo 207.000/6/2019 da prestação de contas do governo do município de Natividade relativo ao exercício 2018 sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Severino Antônio dos Santos Rezende, encaminhada tempestivamente a esta Corte e submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 125 da Constituição Estadual. Após o exame pertinente, o Corpo Executivo sugeriu a emissão de parecer prévio contrário e o Parquê de Contas se manifestou no mérito no mesmo sentido proposto pelo Corpo Executivo, acrescentando mais uma irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 25 do Regimento Interno deste Tribunal, introduzido pela deliberação TCRJ nº 294 de 2018, o presente processo foi objeto de decisão monocrática no dia 6 de agosto do corrente ano, para vista do processo e apresentação de manifestação escrita por parte do jurisdicionado. O responsável compareceu aos autos e apresentou tempestivamente sua manifestação escrita, acompanhada de documentação regular que deu origem ao documento TCRJ número 38295-0/2019. Após nova análise, o Corpo Executivo e o Parquê de Contas manifestaram-se pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Natividade relativas ao exercício 2018, com ressalvas, determinações e recomendações, sendo que o MP especial acrescentou 2 ressalvas com as correspondentes determinações, excluiu um item da comunicação ao prefeito e incluiu outro, e ainda acrescentou 3 determinações à SGE. Este é o relatório. Começo destacando que o resultado orçamentário apresentou um superávit de 1,98 milhões de reais, já excluídos os montantes relativos ao RPPS. Já o resultado financeiro apresentou um superávit de R$ 625.400, também excluído o resultado do RPPS. Apesar do resultado modesto, cabe destacar que o atual gestor reverteu o déficit herdado da gestão anterior de mais de 9,25 milhões de reais. Outro ponto de destaque é o crescimento de 13,2% da RCL no período. Contudo, a despesa com pessoal apresentou um crescimento ligeiramente superior ao da RCL, razão pela qual acompanhei a sugestão da instrução e incluí em meu voto a recomendação ao gestor para controlar as despesas de pessoal com diligência, a fim de evitar, caso seja mantida a tendência atual, o risco de as despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na legislação. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, destaco que o município não cumpriu as metas de resultado primário e da dívida consolidada líquida estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram respeitados os demais índices constitucionais e limites referentes à despesa de educação, 31,03%, a aplicação de recursos do Fundeb, 100% dos recursos aplicados em 2018, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 17%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto e examinado no presente processo, manifesto-me de acordo com o Corpo Executivo e com o Ministério Público Especial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Natividade relativas ao exercício 2018, sob a responsabilidade do senhor Severino Antônio dos Santos Rezende, com as ressalvas, determinações e recomendações nele constantes. Obrigada, conselheiro Cristiano. Conselheiro Marcelo? Acompanhador. Eu também me manifesto de igual forma, acompanhando o voto apresentado pelo conselheiro relator, e passo então a proclamar o resultado da deliberação. De maneira unânime, o tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas pelo legislativo local, das contas do município, das contas de governo do município de Natividade, relativas ao exercício 2018. Sob a responsabilidade do prefeito, o senhor Severino Antônio dos Santos Rezende, com as comunicações, determinações, ressalvas que constam no voto do conselheiro relator, que também em breve estará disponível no site do tribunal.
Eu agradeço a presença dos representantes do município de Natividade, desejo um excelente retorno aos senhores ao município e, finalizando os pedidos de preferência, eu chamo agora a deliberação. Conselheiro Cristiano, novamente, relata a matéria, processo 114.978, dígito 3 de 2018, é um processo de interesse da SEDAI. Eu registro a presença da doutora Lorraine Vicente, e o processo ele consta, conselheiro Cristiano, na sua pauta de rito sumário, é o voto número 6. Os representantes da SEDAI desejam fazer uso da palavra? Não? Então, Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. O processo 114.978-3/2018 é o edital de concorrência pública número 10 de 2018, encaminhado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, tendo por objeto a prestação de serviços de execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água para a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Vargem Grande e Vargem Pequena, pelo período de 900 dias, com um novo valor atualizado de R$ 94 milhões. O presente edital foi conhecido em decisão plenária de 20 de março de 2019. Em razão da alteração no valor estimado, foi elaborado um novo cronograma físico-financeiro. Contudo, observa-se que a data da planilha orçamentária se apresenta remota, pois utiliza como referência de preços a data de dezembro de 2018, os quais podem não refletir uma estimativa orçamentária com nível de precisão adequado. Neste sentido, entendo que o jurisdicionado deve avaliar a necessidade de atualização da planilha para a data base mais próxima da data da licitação. Assim, voto pela ciência ao plenário, recomendação e retorno. Obrigada, conselheiro Cristiano. Conselheiro Marcelo, como vota? Com relator. Eu também acompanho o relator, de maneira que seu voto está aprovado. Agradeço a presença da representante da companhia. E agora, pela ordem, o conselheiro Marcelo tem a palavra para relatar a sua pauta. Pois não, nós renovamos os cumprimentos, seus conselheiros e no seu procurador-geral. Senhor presidente, inicialmente eu solicito a retirada de um processo na Corte Especial. Conselheiro Marcelo, eu agradeço a retirada, uma vez que, em decorrência do impedimento, não teríamos quórum para deliberar sobre a matéria. Prossigo relatando exatamente a pauta de rito sumário, já que relatei o único processo que estava em pauta especial. Em rito sumário, portanto, relatarei 13 processos que iniciam com ofício regularizador das contas de governo do município de Carmo, efeito de exercício de 2018, voto pela acolhimento das razões de defesa, cancelamento, ciência plenária, desapensação e anexação. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Prossigo com o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do município de São Sebastião do Alto, referente ao terceiro quadrimestre de 2018, onde eu voto por ciência plenária, comunicação e arquivamento. Conselheiro Cristiano, está de acordo? De acordo. Eu acompanho o relator da mesma forma, também aprovado o voto. Em seguida, uma representação em relação a possíveis irregularidades no pregão presidencial número 23 da Fundação de Arte de Niterói, que tem por objeto a aquisição de instrumentos musicais no valor total chamado de R$ 241 mil aproximadamente. Diante da inércia do jurisdicionado em atender ao chamamento processual que lhe foi dirigido, voto por notificação para a defesa. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado. Prossigo com o edital de concorrência número 3 de 2019 da Prefeitura do município de Rio Bonito. O objeto é limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos no valor estimado da ordem de R$ 8.100.000. São necessários diversos ajustes no instrumento colocatório e o voto, portanto, por comunicação, ciência e retorno. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, o edital de concorrência número 9 de 2019 do INEA, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de portos hídricos na baía de Guanabara, prazo de 12 meses, valor total estimado da ordem de R$ 25 milhões. Trata-se da segunda submissão ao julgamento e o jurisdicionado encaminhou documentos e esclarecimentos que, a meu juízo, permitem que haja conhecimento do instrumento colocatório com determinações que devem ser atendidas antes da realização da concorrência. Nesse sentido, de acordo com o construtivo com o parecer do Ministério Público, eu voto por conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro Cristiano, De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, uma representação em face de supostas irregularidades cometidas no edital de pregão presencial número 8 de 2019, deflagrado pela Prefeitura do município de Nilópolis, cujo objeto é a contratação de solução tecnológica no valor total chamado de R$ 2.400.000 aproximadamente. Já houve decisão quanto ao mérito da representação e o voto, portanto, é por relevar a não apresentação de razões de defesa, dar ciência ao plenário e arquivar os autos.
Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Prossigo com a história de concorrência de número 5 de 2018, da Prefeitura do município de Macaé, cujo objeto é recomposição e recapeamento de estrada. O valor chamado da ordem de R$ 12.400.000. É a oitava submissão a julgamento e, nesse momento, entendo que o edital está apto a ser conhecido como determinações. Voto, portanto, por conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, uma representação em face de possível irregularidade constante do edital de pregão presencial SRP 56 de 2019, do município de Silva Jardim, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de peças e acessórios e prestação de serviços mecânicos para refrigeração elétrica de veículos, no valor total chamado de R$ 525.000. O representante incluiu cláusula que sequer constava no texto do convocatório, o que revela má-fé processual. Instado a apresentar razões de defesa, o responsável entregou-se inerte. Portanto, voto por declaração de revelia, aplicação de multa, expedição de ofício e retorno. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Os dois processos seguintes, nessa pauta, versam sobre representações em face da Prefeitura do município de São Pedro Aldeia, quanto a possíveis irregularidades no estado de concorrência número 1 de 2018, que tem por objeto a prestação de serviços afetos à iluminação pública com valor chamado da ordem de R$ 2.800.000. Eu entendo que a CIS Razão Representante contém possibilidade de se homologar a licitação antes do julgamento do recurso administrativo interposto em face do julgamento das propostas. Contudo, verifica-se que a ausência de prejuízo no caso concreto, já que a proposta de preços apresentada pela representante ela de fato é inexequível. Nesse sentido, um conjunto voto por ciência ao plenário, conhecimento, procedência parcial, aplicação de multa, comunicação, determinação, expedição de ofício, anexação e retorno. Conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, nesse caso, eu vou antecipar a Vossa Excelência que eu irei solicitar vista. Vossa Excelência deseja desde logo acompanhar o voto do conselheiro relator ou prefere aguardar a vista? Aguardo. Então, eu peço que a Secretaria das Sessões promova o redirecionamento dos autos ao meu gabinete. São dois, é um processo como apenso, né? São duas representações. Isso, votos 9 e 10. Obrigada, conselheiro. Em seguida, uma representação em face do edital de concorrência pública número 3 de 2019, da Prefeitura de Rio Bonito, que já relatei nessa sessão. Os índices impugnados pela representante foram objeto de reparos por parte da administração. O voto, portanto, é por procedência, expedição de ofício e anexação. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, o edital de concorrência pública número 4 de 2018, da Secretaria de Estado de Obras e Habitação, atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. O objeto é execução de obras de contenção e drenagem, prazo de 360 dias, e valor total estimado na ordem de R$ 11 milhões. Verifico que não houve atendimento tempestivo à decisão anterior e persiste a necessidade de esclarecimentos quanto às alterações promovidas no orçamento estimado após o conhecimento do instrumento por este tribunal. Portanto, voto por manutenção do sobrestamento, ciência ao plenário, notificação e comunicação. Como voto, conselheiro Cristiano? Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. E, por fim, nesta pauta, uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 101 de 2019, da Prefeitura de Araruama, cujo objeto é a contratação do Sistema Integrado de Gestão Pública no valor total chamado de R$ 1.745.000 aproximadamente. Eu entendo que assiste a razão representante quando argumenta que o objeto do certame não comporta a exigência de prévia inscrição no Conselho Regional de Administração. Nesse sentido, voto por manutenção da suspensão do certame, conhecimento, procedência parcial, comunicação, determinações e expedição de ofício. Conselheiro Cristiano? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Com isso, senhora Presidente, finalizo minha pauta por hoje, eu dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro Cristiano, tem a palavra para relatar a sua pauta. Inicialmente, solicito a retirada de um processo da pauta especial. Eu, da mesma forma, agradeço ao conselheiro Cristiano a retirada, uma vez que, em decorrência do meu impedimento, não teríamos como deliberar a matéria nesta sessão. Passo para a pauta especial, cujo primeiro processo já foi relatado. Passo, então, para o processo que recebeu o voto número 2. Este é um recurso de revisão interposto pela senhora
Nicole Mansuê Pereira dos Santos, visando a revisão de decisão que recusou o registro de sua aposentadoria. De acordo com a decisão recorrida, a recusa do registro do ato concessório de aposentadoria ocorreu em razão da indevida inclusão da parcela gratificação de representação de titularidade aos proventos. Em análise às alegações recursais, verifico que assiste razão à recorrente, isto porque há precedente nos autos do processo TCRJ número 105.176/8/2011, que trouxe novo entendimento sobre a inclusão de tal gratificação nos proventos de inativação, tendo sido reconhecida sua característica de adicional. Portanto, voto pelo conhecimento, provimento, registro, comunicação e arquivamento. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Mário Hermínio da Silva Carvalho contra a decisão que lhe aplicou multa por praticar ato em desconformidade com a legislação. Em análise às razões recursais, alinho-me ao entendimento manifestado pelo Constitutivo, no sentido de que o recurso merece provimento apenas no que se refere à irregularidade acerca da lei específica que fundamenta pagamento de parcela remuneratória, tendo em vista que o recorrente trouxe aos autos cópia da legislação pertinente. Contudo, o saneamento de tal irregularidade não é capaz de reduzir, tampouco afastar a penalidade pecuniária estabelecida na decisão recorrida, vez que ainda há impropriedades que a justificam. Dessa forma, voto pelo conhecimento, provimento parcial, comunicação, remessa e ciência ao plenário. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Eu acompanho o relator também, o voto está aprovado. A seguir, recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Amaro Martins de Souza, em face de decisão plenária que aplicou multa ao recorrente pela prática de ato contra a norma regulamentar, além do não atendimento à decisão deste tribunal. Verifico que na peça recursal o recorrente não trouxe qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão desta Corte. Sendo assim, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Eu também estou acompanhando o relator, o voto está aprovado. Agora, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rivelino da Silva Bueno, em face de decisão plenária que lhe aplicou multa devido a ato que ofendeu o previsto no artigo 33, inciso 2 da Constituição Federal. Após devido exame dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, pois os atos processuais de chamamento ao processo foram praticados consoante o previsto na deliberação TCRJ número 234/2006. Dessa forma, voto pela recepção, conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Eu acompanho o relator também, o voto está aprovado. Agora, recurso de reconsideração interposto pela senhora Mônica Monteiro Picanço Sequeira contra a decisão plenária que lhe aplicou multa e declarou ilegal ato de inexigibilidade de licitação e contrato dele decorrente. Tramita apensado ao presente processo que versa sobre o contrato e que será decidido conjuntamente neste voto. No caso em exame, observa-se que não se definiu com clareza a singularidade do serviço para justificar a inviabilidade do certame. Ademais, ao assinar a autorização de ato de inexigibilidade de licitação, a recorrente manifestou concordância expressa com seus termos, ratificando-o e assumindo a responsabilidade pelas consequências dele advindas. Assim, nos votos 7 e 8, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Como voto, conselheiro Com o Marcelo. relator. Eu acompanho o relator da mesma forma, o voto está aprovado. O processo que recebeu o voto número 9 é um recurso de reconsideração interposto pela senhora Sônia Maria Coelho da Silva contra a decisão pela ilegalidade de contrato e aplicação de multa à recorrente. Ao assinar o contrato eivado de vício grave na pesquisa de preço, a recorrente agiu de forma imprudente, com falha no dever de cautela que é exigido do administrador público diligente. Dessa forma, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 11 processos. O primeiro deles é o pregão presencial número 4 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Volta Redonda, cujo objeto consiste na contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários no valor total estimado de R$ 32,5 milhões.
não vislumbra elementos nos autos que possam inferir a adequabilidade do valor estimado pela Prefeitura, sendo necessário o encaminhamento do estudo técnico utilizado para a fixação do valor mínimo de outorga, de forma a justificar o valor total estimado no presente edital. Neste sentido, voto pela comunicação. Está de acordo, conselheiro De Marcelo? acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. A seguir, concorrência pública número 12 de 2019, encaminhada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói, a EMUSA, cujo objeto é a execução de obras de urbanização, drenagem e pavimentação no bairro Mar Alegre do município de Niterói, com valor total atualizado de 17,7 milhões de reais. Considerando que há necessidade de saneamento de itens relacionados à legalidade e economicidade do edital, entendo que o jurisdicionado deva ser novamente comunicado. Dessa forma, voto pela comunicação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. A seguir, edital de concorrência pública número 11 de 2019, encaminhado também pela EMUSA, tendo por objeto a contratação de empresa para a execução de obras de drenagem e pavimentação nos bairros de Mara Vista e Serra Grande, com valor total atualizado de 72,4 milhões de reais. Em análise aos autos, verifico que o gestor atendeu parcialmente a decisão plenária anterior, demonstrando esforços em atender às determinações desta Corte. Assim, voto pela comunicação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Agora, edital de pregão presencial número 45 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Itatiaia, que tem por objeto o registro de preços para fornecimento de concreto bituminoso usinado a quente, no valor revisado de 28,1 milhões de reais. Em resposta à decisão plenária anterior, o responsável atendeu a maioria dos itens determinados. Assim, considerando que o gestor não permaneceu inerte, voto pela comunicação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Comunicação, também estou de acordo, o voto está aprovado. Agora, a representação interposta pela sociedade empresária Engeplanfer Empreendimentos Comerciais e Serviços, EIRELI, EPP, em face de possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura de São João da Barra no pregão presencial número 29 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de portaria e zeladoria, com prazo de 12 meses e valor total estimado de 8,5 milhões de reais. Tendo em vista as peculiaridades do caso, verifico que as consequências práticas de uma decisão suspensiva ou anulatória por parte desta Corte de Contas na atual fase do processo poderiam ensejar a contratação direta por valor superior ao que foi ofertado pelo licitante vencedor do certame. Isto porque os questionamentos apresentados pela representante mantiveram-se no campo abstrato, com efeito apenas potencial e não verificado na prática. Sendo assim, voto pela procedência, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Com voto, conselheiro Marcelo, eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. O voto número 6 o processo que recebeu o voto número 6 já foi relatado no início da sessão. Passo então para o processo que recebeu o voto número 7, que é um edital de concorrência pública, o de número 6 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Duque de Caxias, cujo objeto é a prestação de serviços de reforma e implantação de praças pelo sistema de registro de preços, no valor estimado atualizado de 18,9 milhões de reais. Após o exame dos autos, constata-se a necessidade de revisão em composições de custos nos documentos emitidos nesta fase processual, bem como a necessidade da justificativa quanto ao enquadramento do objeto licitado nas hipóteses para adoção do sistema de registro de preço e da análise da viabilidade de dividir o objeto da presente licitação em lotes. Portanto, voto em comunicação, pela comunicação e retorno. Conselheiro Marcelo, diverge, está de acordo? De acordo. Também estou de acordo, voto aprovado. Passo para uma representação interposta pela sociedade empresária Ecoambiental Serviços e Empreendimentos Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Maricá no pregão presencial número 101 de 2018, e tem por objeto a execução de serviços de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares e de entulhos, no valor estimado de 21,8 milhões de reais. Tramitam em conjunto duas representações interpostas em face do mesmo edital, que, pelo princípio da conexão processual, serão julgadas juntamente com o presente. Tendo em vista a revogação do certame, verifique-se a extinção do objeto das representações ou em análise. Dessa forma,
Nos votos 8 a 10, voto pela ciência ao plenário, perda do objeto, remessa e expedição de ofício. Conselheiro Marcelo? Com o relator. Eu também estou de acordo com o relator. O voto está aprovado. Passando para o último processo dessa pauta, este processo é um edital de pregão presencial de número 101 de 2018, encaminhado pela Prefeitura de Maricá, mencionado no voto anterior, na qual o jurisdicionado encaminhou documentos pertinentes à formalização da revogação do edital em questão. Sendo assim, voto pela ciência ao plenário, determinação e arquivamento. Conselheiro Marcelo? Com o relator. Eu também estou de acordo com o voto apresentado pelo relator. O voto, então, está aprovado. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade, vou falar com a excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu não tenho pauta a relatar na sessão de hoje, de maneira que finalizaram os seus trabalhos. Eu agradeço a presença de todos e nada mais, então, havendo a ser deliberado, eu declaro encerrada esta sessão plenária.